No livro do Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 7 até o versículo 11, fala da abertura de 2 selos do Apocalipse. Quem vos fala nesse momento é o irmão Pedro, aqui do Nordeste do Brasil, que nós queremos falar para você sobre 2 selos do Apocalipse. No capítulo 6, versículos 7 e 8, fala da abertura do 4º selo do Apocalipse. E assim está escrito: E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome e com peste e com as feras da terra. Nós vemos aqui revelado no livro do Apocalipse que a abertura do 4º selo, a 4ª parte da população mundial terá que morrer. No 4º selo do Apocalipse aparece um cavalo amarelo, e em cima do cavalo aparece um cavaleiro que tem o nome de Morte, e ele é responsável de matar a 4ª parte da população mundial. Nós vemos os acontecimentos nestes meses sobre o coronavírus. O mundo inteiro parou. Os bailes de danças, as festas, os comércios, a produção parou. Até as igrejas evangélicas foram fechadas. Tal é o poder do 4º selo do Apocalipse. O 4º selo do Apocalipse já foi aberto. Terá que morrer a 4ª parte da população do mundo. É a ira de Deus descendo sobre a face da terra. As ruas estavam lotadas de pessoas pulando carnaval, bebendo bebidas alcoólicas. Hoje estão desertas e as igrejas evangélicas estão fechadas. O 5º selo do Apocalipse aparece no capítulo 6, versículo 9 até o versículo 11. Assim está escrito: E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julga e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida vestes branca. Foi-lhe dito os que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de serem mortos como eles foram. O 5º selo do Apocalipse, quando for aberto, será a grande perseguição religiosa no mundo inteiro. Há anos atrás, teve a perseguição por Adolf Hitler. Adolf Hitler, ele foi responsável pela morte de mais de 1 milhão de cristãos. E Deus permitiu. Por quê?
Porque aos olhos de Deus é precioso a morte de um santo. A morte, ela não separa o crente de Deus. Pelo contrário, a morte, ela transporta os crentes para Deus. Se nós já estamos no 4º selo do Apocalipse, o coronavírus matando milhares de pessoas, no mundo inteiro já está chegando a mais de 100 mil mortos pelo coronavírus. E o 5º selo do Apocalipse, tudo indica que está prestes a se abrir. O primeiro passo das autoridades foram fechar as igrejas. Existem leis que já estão nas mãos dos deputados, senadores, governadores, leis que eles querem legalizar contra as igrejas evangélicas. Eles querem proibir que os crentes andem com a Bíblia na mão. Eles querem pôr regra nas igrejas evangélicas para que os pastores possam fazer celebração de 2 pessoas do mesmo sexo, casamento de homem com homem e mulher com mulher. Eles querem legalizar para que seja crime os evangélicos pregar contra o casamento gay. Nós vemos que os anos vão se passando e sorrateiramente os deputados e senadores, eles conseguiram fechar as igrejas evangélicas. E os pastores, devido estarem cegos como boi encaretado, cegos por dinheiro, eles não perceberam que eles caíram numa cilada. Mas isso foi permissão de Deus. Por quê? Porque as igrejas evangélicas, os crentes, estavam se prendendo a 4 paredes. Os evangélicos estavam indo para as igrejas, os crentes, chegando lá, estava uma disputa, quem canta mais bonito, quem prega mais bonito. Começou idolatria no meio evangélico, show gospel. Então, enquanto os crentes estavam dentro das igrejas, dentro dos templos, as almas estavam morrendo lá fora sem Jesus e sem salvação. Foi uma forma que Deus usou para dar um basta, porque o falso cristianismo invadiu as igrejas evangélicas. Os pastores não estavam mais ensinando a verdade. E começaram a liberar divórcio, política. Começaram a liberar o mundo dentro dos templos evangélicos. E milhões de almas desceram aos infernos. E o próprio Deus levantou do trono e permitiu os demônios usar as autoridades da terra para fechar os templos evangélicos. Desta forma, os crentes, nas suas próprias casas, eles vão voltar a ler a Bíblia, eles vão voltar a orar, eles vão voltar a olhar para o mundo e ver que as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. No livro do profeta Amós está escrito: chegaria um dia em que Deus enviaria fome sobre a terra, mas não é fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. O que vemos aqui, revelado no Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 em diante, as almas daqueles que foram degolados. Então existe essa profecia que João viu e escreveu no Apocalipse, que ela está
prestes a se cumprir. A mesma perseguição de Adolf Hitler vai se levantar de novo na terra. Chegou a hora de nós, os crentes, ficarmos atentos aos sinais que Deus está nos dando. Deus está nos avisando que está vindo uma grande perseguição religiosa no mundo inteiro. Milhões de crentes ainda não perceberam, mas centenas de crentes já perceberam que o fechamento das igrejas evangélicas foi simplesmente o início da perseguição religiosa. Eles querem preparar os evangélicos para receber o anticristo. Eles querem obrigar os evangélicos a receberem a marca da besta. Os meses vão se passando e percebemos as leis entrando em vigor contra os templos evangélicos. Mas o Senhor Jesus diz em sua palavra: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus, ele permite a perseguição vir, porque através da perseguição o Senhor Deus vai conseguir levar para o céu milhões de crentes através do sofrimento e através da perseguição. Porém, a perseguição que está vindo sobre a terra é tão grande que o Senhor Jesus diz: se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aquele dia. Então o Senhor Jesus está avisando para todos os crentes: já estamos no clamor da meia-noite. Jesus não está mais às portas. Jesus já passou as portas. Jesus já está perto da terra. Ele está entre os céus e a terra. Jesus estava a milhões de anos-luz de distante da terra. Mas ele está vindo, porque ele vai ter que se assentar nas nuvens do céu. O Espírito Santo terá que voltar para o céu, porque a ira de Deus está vindo sobre a terra. No livro do Apocalipse, João, ele diz que viu um homem assentado sobre uma nuvem, e aquele homem tinha uma foice na mão. E aquele homem ficou olhando para o céu, aguardando a ordem de Deus. De repente veio um anjo voando e ordenou que aquele homem que estava sentado sobre a nuvem lançasse a sua foice e colhesse os frutos da terra. Isso simboliza o grande arrebatamento da igreja. Nós vemos aqui no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9 em diante, a perseguição religiosa, morte de cristão. Está vindo sobre o Brasil e o mundo uma grande perseguição com muitas mortes de crentes. Você, meu irmão, que está aí ouvindo esta mensagem, que eu e você aproveite esta rica oportunidade que Deus está nos dando de se arrepender dos nossos pecados. Que nós venhamos a estarmos preparados para partirmos para a eternidade, porque o Senhor Jesus está avisando que nesse ano muitos crentes terão que ser levados para o céu. Através do sofrimento, através da perseguição, os crentes vão orar mais, eles vão buscar mais a Deus, eles vão voltar a ter temor ao Senhor e vão largar o pecado. Revelado em Apocalipse,
capítulo 6, versículo 9 até o versículo 11, o quinto selo do Apocalipse será aberto. E quando o selo for aberto no céu, acontecerá aqui na terra a grande perseguição religiosa no mundo inteiro. Já existem países comunistas, porém, existem ainda muitos países que o evangelho pode ser pregado à vontade. Porém, até aqui no Brasil já começou a perseguição religiosa. Baseado em Apocalipse capítulo 6, versículos 7 a 11, revela-nos o quarto selo que já foi aberto, que é a morte da quarta parte da população do mundo. Coronavírus está matando centenas de pessoas no mundo inteiro e trazendo terror em todos os cantos do globo da terra. Ruas vazias, acabou os bailes funk, acabou as festas, acabou as quadrilhas, acabou as bebidas no meio da rua. O povo está assombrado com medo da morte. O quarto selo é o cavalo amarelo. Mas no Apocalipse, capítulo 6, revela-nos a morte de milhões de cristãos. O quinto selo está prestes a se abrir. E que isso sirva de alerta para mim e para você. Que nós possamos estarmos com aquela mesma fé que os irmãos no Coliseu de Roma tinham, mesmo sendo comidos de leões, mesmo sendo mortos à espada, eles não negavam a fé. Porque eles sabiam que depois da morte, eles iam se encontrar com Deus. O quarto selo do Apocalipse já foi aberto. E o quinto selo há de se abrir a qualquer momento. E acontecerá no mundo inteiro uma grande perseguição religiosa.